Bom dia, pessoal. A gente está na primeira etapa do trabalho, que é a semeadura em bandeja. Então, como vocês podem ver, a gente está colocando o substrato, né, na bandeja, para depois vir com a semente, plantar a semente. Gravando. Depois da bandeja pronta, colocamos substrato para plantas. Agora a gente vai na parte do gabarito. Colocou o gabarito, estão prontos os furos para semeadura na semente de alface. A gente vai colocar de 2 a 3 sementes por orifício. Depois a gente vai vir cobrindo de novo com uma fina camada de substrato e vermiculita. Agora estamos fazendo um plantio da semente de alface. 3 sementes por orifício. Semeada as mudas, vai fazer uma fina camada de vermiculita e outra fina camada de substrato. Depois de uns 10 dias, ela vai começar a emergir as mudas. Que foi jogado a vermiculita e o substrato colocado em cima da semente, aí é só regar um pouco e esperar germinar a semente. Depois dos cálculos de adubação que a gente fez para colocar lá no canteiro, a gente está pegando o adubo orgânico, né, o esterco, para fazer o plantio. Depois da adubação, incorporamos adubo orgânico no canteiro. E agora estamos preparando para o plantio, fazendo covas de 30 por 30. Agora, depois de incorporar a matéria orgânica no solo, a gente está realizando o plantio das mudas de alface. A gente fez um espaçamento 30 por 30. Depois de plantar as mudas, colocamos o cano de irrigação, que vai ser ligado na parte da tarde. A adubação de cobertura, que a palhada vai ser daqui 7 dias. Pelo fato das mudas estarem muito pequenas, raquíticas ainda, não estão muito vigorosas, a gente vai dar um tempo para elas. O dia de plantio hoje foi ideal, um dia nublado, temperatura amena. A gente espera que essas mudas aí vigorem. Estamos fazendo a
uma capina antes de fazer adubação de cobertura. Na verdade era para ter feito no dia do plantio, mas como as mudas estavam muito miúdas, ficamos com medo de abafá-las, então passaram 2 semanas do plantio. Atrasamos uma semana que a gente ia voltar, mas em questão de greve não teve como. Agora a gente vai fazer a capina e a adubação de cobertura. Agora a adubação de cobertura é palha que disponibilizaram para a gente, resto de capim e palha. Acabamos de finalizar a cobertura aqui com alface, com a palhada que eles disponibilizaram para a gente. O plantio da alface pode ser feito durante todo o ano. A germinação leva de 4 a 6 dias. Quando estiver com 2 a 3 folhas e com 8 a 10 centímetros, foi replantado as mudas em canteiros bem adubados, de modo que a planta fique com cola acima do nível do solo, com um espaçamento de 30 centímetros entre as plantas. É necessário um bom preparo do solo para a construção dos canteiros, o bem destorreamento do solo. Ao contrário das outras hortaliças, a incorporação dos fertilizantes não pode ser profunda, pois o sistema radicular da alface é superficial. A alface prefere solo fresco, fofo, rico em material orgânico e com pH 6. O levantamento dos canteiros é feito inicialmente com auxílio de sulcadores, sulcando metro em metro, formando-se canteiros com largura entre 80 centímetros. Os canteiros deverão ficar com altura de 20 centímetros para o plantio. A gente limpou os canteiros pós e pré plantio e fizemos a adubação e colocamos para proteger o solo palhada seca. Na cultura que a gente utilizou aqui do alface, quando a gente estava plantando, a gente usou a forma de propagação que foi através, a gente plantou a semente através nas bandejas e a partir do 20º dia a gente trouxe para cá, para os canteiros, né? A gente usou o espaçamento de 30 por 30, como vocês podem perceber aí, foi utilizado, né? E o alface, ele é uma cultura que exige bastante água, tem que estar bastante irrigado o canteiro. Porém, ele não pode estar totalmente encharcado, ele precisa estar úmido, porque é uma cultura que exige bastante umidade. A muda ela deve ser plantada a 1 centímetro no canteiro, né, a partir de 1 centímetro. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os tipos de alface. Esse alface aqui, por exemplo, que foi plantado, foi uma alface crespa, né? Vocês podem perceber a textura dela, que ela é uma alface crespa. Mas existe também outros tipos de alface, que é a repolhuda lisa, a repolhuda crespa, a solta lisa, a solta crespa e o tipo romana. Esses são os tipos mais utilizados no Brasil. Uma coisa que também eu vou falar com vocês é a respeito das pragas que atacam o alface. As mais comuns são pulgão, lagarta minadora e também a tesourinha. São as pragas mais comuns. Doenças também são comuns, algumas doenças atingirem mais a cultura da alface. Algumas delas são septoriose, cercoporiose, tombamento, podridão de secleotínia, podridão de saia, míldio, mancha bacteriana e vírus do mosaico. Essas são as principais doenças, né, que atacam, que podem atacar a cultura do alface. A colheita do alface ela deve ser realizada entre 50 e 80 dias após a semeadura.
que deve ser colhido o alface, né? A partir do momento que ele já tiver em um tamanho bom, comercialmente falando, ele já pode ser colhido. O alface é rico em vitamina A, B e C e contém também alguns minerais como zinco, cálcio, ferro, magnésio e potássio. O alface tem 7 estágios fenológicos. O primeiro dele é o V1, que é a germinação e emergência. V2, eu tenho o desenvolvimento das folhas, que é o cotilédones completamente desenvolvido. O ponto de crescimento ou o iniciamento da folha verdadeira. V3, a terceira folha verdadeira é desenvolvida. V4, a cabeça começa a formar-se. As duas folhas mais jovens não desenrolam. Eu acredito que seja o estágio que as alfaces aqui no nosso canteiro estejam. Já está formando a cabeça bem desenvolvida. Algumas não desenroladas, mas outras já estão folhas verdadeiras. Já está começando a enrolar. Fechamento da cabeça. Raiz aqui ficou bem desenvolvida. Porém não tem muita raiz não, vai ter desenvolvido. Por causa da irrigação tá bem superficial, então concentrou a raiz ali. V5, 50% do tamanho já é atingido. V6, tamanho, forma e firmeza da cabeça já estão típicos. Então a nossa aqui está entre o tem alface está entre o V4 e V6. E o V7 que é aparecimento de órgãos florais, quando ela começa a penduar o florescimento. A gente realizou a adubação aqui, foram realizadas feito por 20 metros quadrados de esterco orgânico. Porém, se a gente fosse usar adubo químico, antes da adubação, a gente recorreu ao boletim informativo do IAC, de hortaliças. Recomendo aplicar, de acordo com a análise de solo, recomendo aplicar calcário de 30 a 90 dias antes da semeadura ou transplante das mudas. E levar a saturação de base do solo a 80%. Recomenda-se incorporar o adubo, se for utilizador orgânico, 30 dias antes do plantio. Adubação mineral, aplicar de 7 a 10 dias antes do plantio em área total ou em sulcos no canteiro, de acordo com a tabela recomendada no boletim. Adubação de cobertura, aplicar de 60 a 100 kg por hectare de nitrogênio, de 15 a 30 kg de hectare de P2O5 e de 30 a 50 kg de K2O, parcelando em 2 a 4 aplicações durante o ciclo da alface, ou via fertirrigação. Os formulados mais utilizados são 18,4,12 e 25,15. Proporciona rápida absorção de potássio pelas raízes das hortaliças, inclusive aquelas igual ao alface que são de ciclo curto, que é produzida, no caso aqui, o ciclo dela vai até 65 dias.